Seja bem-vindo ao Dark Jaguar, onde mergulhamos nas histórias mais fascinantes do universo dos quadrinhos. Prepare-se para uma viagem cheia de emoção e descobertas. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para acompanhar todo o nosso conteúdo. Agora, vamos ao que interessa. A edição 1 começa narrando. O ferrão sai da cabeça com a carga menor, como se fosse uma arma menor. Quando no ar ele mostra seu calibre. Sua própria propulsão entra em vida. Ele acelera. Sua ponta de diamantina perfuraria através da placa de ceramita. O espírito da máquina faz pausa, dando um momento para se escavar dentro, detona. Um herético morre. Repetimos. Em Nova Tulium, Sistema Macrage, em Ultramar, no presente. Uma voz se dirige ao Calgar, mencionando que ele estava com a mente em outro lugar. O próprio comenta que estava se lembrando de quando esteve ali durante a 13ª Cruzada Negra e avisa que aquele era um ponto extremamente defensivo. O dono da voz se apresenta como KLLKKLK Quintus Eximar e acrescenta: "Eu sou o adepto que foi abençoado com a sagrada missão de estudar a reconstrução das defesas do subsetor ultramar, após as incursões do caos." Nisso, Marneus fala: "Houve tempo para reconstruir desde minha última batalha aqui. Esperava-se que os reparos já tivessem progresso, mas Nova Tulium é importante a Greenwood. Ele alimenta todo este subsetor e muito mais. Sua primeira impressão deve ser de poder imperial sem envernizamento." O adepto comenta se Tulium viu dias melhores. Calgar confirma que sim, mas fala: "Ele também viu outros piores. Quando era coberto por hereges. Quando era cheio de tiranídeos. Quando foi decorado com os cadáveres dos fiéis. Com as mãos estendidas aos céus para a libertação que chegou tarde demais. Comparado a isso, alguns escombros são relativamente agradáveis. Se nós devem ser negados dias melhores, é preferível do que planejar para os piores. Bem, Eximar, conte-me sobre os feridos do ultramar e como podemos suturar eles juntos." O adepto informa que parte de suas equipes ainda estava em campo, mas já tinha algumas análises. Nesse momento, outro ultramarino interrompe, informando que um ataque estava acontecendo. Ele complementa: "Uma força de hereges. Eles colocaram um navio de transporte em uma das linhas de frente da colheita. Como uma força tão pequena conseguiu penetrar tanto nosso domínio é ainda desconhecido, meu senhor." Calgar o chama de inteligentes, mas afirma que isso requer uma resposta imediata e pessoal, ordenando que preparem os Thunderhawks e tragam uma demi-companhia de fuzileiros navais. O Ultramarine concorda em executar a ordem. O adepto Eximar menciona que, devido a esse ataque, suas análises terão uma pausa. Calgar nega, dizendo que não escolheu Eximar como adepto para atrasar as análises, alegando que todo o setor precisa de um plano para as defesas e que Eximar deve fornecê-las. Surpreso, o adepto comenta que eles poderiam esperar um momento mais tranquilo. Mas, com um sorriso, Calgar indaga se o adepto achava que eles estavam em tempos de paz. Já em outro lugar, em uma nave, Calgar menciona que Eximar parecia perturbado. O adepto responde que é devido a um espírito de máquina que habita seus membros e se agita em altas altitudes. Logo, ele pergunta se Calgar o conhecia. O próprio responde: "Eu sou mestre do capítulo dos Ultramarines e senhor dos Ultramar. Eu conheço todas as armas do meu armário. O Império está destruído. Precisamos de suprimentos. Você é o mais proeminente adepto em todo o setor. Essa batalha de gráficos é sua. Preciso que você garanta que há armas em cada mão que precisa de uma. Encontre um jeito." Eximar diz ser apenas um cogitador e afirma saber que os dados sugeriam que eles seriam invencíveis, como por exemplo quando, de acordo com seus estudos, os projéteis Bolter eram insuficientes em Macrage para derrotar o Bemomoth da frota colmeia. Mesmo assim, ele conta que Calgar obteve a vitória. Calgar então fala: "O dever não se importa com a arma que tem. Se não for parafusos, lâminas. Se não for lâminas, punhos. O dever é uma arma que não quebra. Mas, dada a escolha, preferimos as melhores armas. Dê-nos um grande excesso disso." Eximar diz que essa tarefa era impossível, mas como ele tinha fé, nada era impossível. Ele afirma estar honrado. Calgar comenta: "Muitas vezes pensei que honra é meramente dever com alguns selos de pureza. Não falhe." O adepto informa que, de acordo com os dados da análise obtida até agora, eles podem aumentar 1,2% e 2% se modularem. Marneus chama sua atenção e pede desculpas. Ao mesmo tempo, a nave estava chegando ao local onde o conflito acontecia. Quando as portas se abrem, Calgar comenta que fariam uma pausa mais uma vez, pois tinham outros negócios a tratar. Uma batalha intensa acontece. Depois disso, já com o fim do conflito, Eximar se aproxima de Calgar e pergunta se essas questões já estavam resolvidas. O próprio responde que não menciona que ver os atacantes, tão pobres quanto o mundo onde nasceu, o perturbou, pois só conseguiu corpos e mais perguntas. Eximar afirma que, segundo seus estudos, eles eram apenas armas, não aqueles que as empunhavam.
Ele comenta que não sabia que Tulium era a terra natal de Calgar. O mestre Ultramarine afirma que nunca foi seu lar, apenas o lugar de onde veio. Séculos antes, um jovem corre, chamando por Marneus. Ele alcança outro garoto, que pede para ele fazer silêncio, chamando de Tacita, pois aquilo poderia distrair os superiores. Na luta, um jovem de cabelo castanho avança, mas é bloqueado nas duas tentativas. Seu oponente desvia e, com uma abertura limpa, contra-ataca por trás, avisando que venceu. O derrotado afirma que o fez recuar durante todo o duelo e que, se fosse uma luta real, ele teria vencido, pois é um guerreiro. Ele chama seu oponente de Marneus. O próprio responde: eu quero ser um fuzileiro espacial, não um mero guerreiro. A batalha foi até o primeiro sangue, severa. Um guerreiro luta a batalha que lhe é dada, não aquela que deseja. Tacita chama por Marneus, e com o olhar, o próprio comenta se ele está ali. Com a confirmação, ele agradece Tacita, chamando de pequeno guerreiro. Isso irrita Severa, que reclama do jeito como Marneus trata Tacita, afirmando que nenhum Space Marine trataria seu Elot como se fosse um guerreiro. Seu colega comenta que não havia necessidade de tanta crueldade, chamando Marneus de a criança de ouro e acrescenta: nascido na casa mais rica do planeta, com todos esses recursos para serem gastos na compra da maior honra de ter um filho que movimenta a galáxia como um Space Marine. Seu pai contratou este treinador tão especial para preparar ele para os testes. Qualquer um poderia ser um Space Marine se tivesse tais privilégios. Marneus o responde: isso não é verdade. Nem 1% consegue. Há muitos garotos ensinados pelos melhores que fracassaram. Eu também estou cansado de você fazer tais afirmações. Eu arranjei para que ele ensine vocês dois também. Meu pai pode estar pagando minha vida, mas toda a minha herança é para pagar por vocês. Não terei uso para isso. Serei um Adeptus Astartes ou não serei nada. Terei companhia sob o jugo do treinador. Cato, Severa e Tacita. Cato pergunta se ele estava ficando doido, pois Tacita era seu Elot, e que tutores de lâminas eram para filhos nobres. Marneus, com um sorriso, pergunta se a honra de se tornar um Space Marine deveria ser comprada por privilégio. Tacita comenta sobre o primeiro sangue. Depois, Marneus explica: Cato tem inteligência, mas é facilmente superado. Severa mostra que você precisa ser inteligente. Cato mostra que é possível ter muita inteligência. Tacita comenta que Marneus não precisava fazer isso, pois era uma despesa muito grande. Mas o jovem responde que, com o que os espera, os três não deveriam agradecer a ele. Uma voz interrompe, dizendo que ouviu que os quatro querem se tornar Space Marines. Um homem então se revela, dizendo que ele também tinha esse sonho e, por isso, garantiria que eles se saíssem melhor do que ele. Chamando de Krishus, o grande professor da lâmina, Severan pergunta: se você falhou, como espera treinar meninos para os testes? Com isso, o homem responde: aqueles que passam em todos os testes são levados embora. Os anjos da morte têm coisas melhores para fazer do que bater o sentido nos filhos idiotas dos aristocratas. E, quase passei no primeiro teste e me tornei um neófito. Agora eu ensino idiotas como penitência. Muitos neófitos fracassaram durante seu treinamento. Eles morrem ou são deixados como máquinas sem cérebro com membros de aço para servir ao capítulo. Não sei se meu destino é pior. Eu tive uma vida para considerar meus erros. Você não os cometerá. E eu fiz um juramento: minha vida será perdida se alguém sob minha responsabilidade for rejeitado. Se você treinar comigo, ou você se tornará um neófito ou estará morto. Agora, os Space Marines frequentemente testaram os aspirantes em seu mundo natal antes de enviá-los, mas o Nova Tulium é muito macio. Este planeta cultiva grãos, não guerreiros. Os Space Marine testam os aspirantes Nova Tulium lá em cima, no Tulium Minor. É mais difícil, brutal, melhor. Temos pouco mais de um ano antes que os marinheiros desçam para levar seus aspirantes. Ficaremos na Lua até lá. É um inferno congelado. É glorioso. Isso faz de vocês homens, ou faz de vocês cadáveres? Marneus pergunta quando o treinamento iria começar. Krishus responde que a noite passada foi a última vez que eles dormiriam em suas camas e que, a partir de agora, eles estariam sempre em movimento. Em Tulium Menor, eles tinham acabado de chegar. Com os meninos fora da nave, Marneus pergunta o que deveriam fazer. Krishus informa: há armas e um pequeno abrigo na outra ponta do vale. Vejo você lá. Seja rápido. Espero que vocês sejam melhores do que os últimos. Eles chegaram à metade. Eles não conseguiram furar o ambu. Cato comenta, perguntando se ele estava brincando. Enquanto isso, a nave parte dali. Nesse momento, um som repentino deixa os jovens surpresos, pois, diante deles, há uma enorme criatura. No presente, o adepto comenta que nunca viu uma batalha como aquela antes. Calgar responde: até a grande fenda raramente vi isso também. Atacar as bordas do reino de Ultramar é uma coisa.
Atacar mundos em seus corações, em números tão insuficientes, sem esperança de escapar, este ataque foi suicida. Por quê? Eximar fala que entender a mente dos hereges é por si só uma heresia. Calgar concorda, mas avisa que, para derrotar o inimigo, é necessário ter informações sobre os objetivos dele. Em seguida, menciona que algo estava acontecendo ali. O adepto pergunta o que os hereges querem. Calgar afirma que é exatamente isso que ele vai descobrir. Em Tulium Menor, 2 adeptos caminham, e um deles comenta: o deus Máquina chora. A cidadela é destruída. O Omnicia se alegra. Há trabalho a fazer. Uma catedral de guerra se levantará do solo destruído. Devemos enviar nossos pensamentos ao irmão Quintus. Ele estará com o grande Marneus agora. Talvez se nos apressarmos nossos pensamentos podem chamarem a atenção de Marneus? E que é Amis? O próprio afirma que os espíritos das máquinas estavam agindo de forma estranha, e por isso, não havia como estabelecer contato com a casa. O outro adepto pede para tentar novamente, porém, sem nenhuma mudança. Nesse instante, 2 Space Marines com trajes estranhos rendem os adeptos. Uma voz pede silêncio e diz: não devemos ser perturbados. Seu Marneus não vai nos parar desta vez. Terminando assim essa edição. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Dark Jaguar. Se curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que também amam quadrinhos. Nos vemos na próxima.